As Michel Temer was sworn in as acting president of Brazil on May 12th, he faced the worst economic recession in decades, with unemployment, inflation, and budget deficit torturing the 200 million people in this largest emerging market in Latin America, or the seventh in the world. Os números, nós tivemos o primeiro trimestre muito ruim na economia, uma taxa de desemprego de 10,7%, foi a maior taxa de desemprego do trimestre em toda a história do Brasil, desde que o índice é calculado. Então, eu acho que nessa primeira fase ele tem que mostrar realmente a realidade para a população espera isso. Da instabilidade criada pela falta de condições de governabilidade da presidente da República. Então isso levou a um aprofundamento da crise, com as agências de risco internacionais rebaixando a nota do Brasil como investimento e também um aumento da inflação e um aumento violento do desemprego. Tem 11 milhões de brasileiros desempregados. Among Temer's all-white male cabinet, former central bank chief Henrique Meirelles is a familiar face, which showcases the interim head of state's determination to install a business-friendly administration. Depois, ele tem que tomar medidas rápidas econômicas, né? Porque a situação é grave. Então, ele tem que ter um programa já pronto. Possivelmente, ele vai atuar na área de privatizações e concessões, né? E conta com o apoio de países amigos e de investidores. Mas, para isso, a gente sabe que ele tem que mostrar credibilidade. Ele tem que mostrar que o país é estável, que as instituições funcionam, para que os investidores possam colocar seus recursos aqui. Não fosse o setor agropecuário, a produção de alimentos e de commodities agrícolas estar bastante vigoroso, a situação brasileira ainda seria pior. Mas esse setor ainda está numa situação mais favorável em função de commodities terem dolarizadas e o dólar por estar valorizado hoje na conversão para reais, que é a nossa moeda brasileira, isso tem um ganho para os produtores. Então esse setor está com uma dinâmica melhor comparativamente a qualquer setor da economia industrial, comercial ou da área de serviços. A indústria de transformação está sofrendo muito, todos os setores industriais estão debilitados por conta exatamente dessa impossibilidade de você vislumbrar uma melhora de cenário. Com a mudança, A slash of 4,000 high-level public actor aides within this year is the first shot in the arm for the government to cut spending and lower the budget deficit. More liberal reforms are believed to follow. É um processo que se inicia, aonde a grande perspectiva é que o Brasil volte a crescer. É que a gente possa, por exemplo, a China faz parte dos BRICS, né? Que é um conjunto de países emergentes, onde está o Brasil, onde está a China, onde está a Índia, onde está a Rússia e a África do Sul. Então, para nós, a questão de estar voltando o país à normalidade é muito importante para voltar a ter investimento aqui em nosso país, que é um país que tem um potencial enorme de desenvolvimento econômico. Yes, as a BRICS member, Brazil has some reliable partners to count on. Os BRICS, eles estão no processo que eles vão começar a desenvolver ações mais concretas, como foi o caso do Banco dos BRICS, mas também ainda existe muita coisa para fazer, né? E o bloco só está começando. Por exemplo, uma opinião minha particular, eu acho que eles poderiam se unir para uma criação de algum órgão relacionado à inovação. Para o Brasil chegar a ser algo como vocês, aí tem que antes fazer a revolução educacional e ter toda criança na escola com qualidade. Só aí é que, além de ter investimento, o Brasil vai passar a ser um país de criatividade, de inovação. E, nesse sentido, aí sim, ser um país de uma economia sintonizada com a realidade do presente, que é a economia do conhecimento. In up to 180 days, if President Dilma Rousseff is eventually impeached, Temer will serve out her remaining term until the end of 2008. More than 2.5 years is enough for him to leave his stamp on this country if the right solution is adopted. Quarta-feira, logo depois da presidente ser substituída, já volta um alívio, vai ter um alívio. Eu acho que muitos investidores já voltarão, porque haverá confiança, mas não será ainda
bastante. A confiança maior para o Brasil voltar a ser um país como era até alguns anos atrás vai precisar de alguns meses, talvez anos. Agora,